Olá pessoal, hoje estamos tendo a grata satisfação de receber Dr. Ronaldo Bretas, professor, advogado, doutor em Direito Constitucional, presidente da Comissão de Estudos Estratégicos da OAB, uma sumidade na educação em Minas Gerais e um excelente jurista. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa Interação Brasil. O prazer é todo nosso estarmos aqui presentes nessa oportunidade para essa conversa de amigos, né? Muito informal, falando sobre diversos assuntos, temas que interessam ao povo brasileiro, aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos seguidores e internautas do Interlocução Brasil, de modo que nós possamos contribuir na medida do possível com essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, para a difusão de algumas ideias que possam contribuir para a melhoria do nosso grandioso Brasil. Quem é Ronaldo Bretas? Qual a sua história? Qual a sua trajetória? Explique para o internauta. É muito difícil, muitas vezes, nós falarmos de nós mesmos, né? Isto não é muito fácil. Mas eu, em síntese, poderia dizer que, em primeiro lugar, eu sou um advogado que se fez tal por vocação temperamental. Eu nunca quis ser outra coisa, nunca pensei em exercer uma outra profissão que não fosse a de advogado. Isso por volta dos 12, 14 anos, e nessa diretriz me inspirando em meu avô, que depois de muitas dificuldades na vida, conseguiu formar-se em Direito. E em razão deste exemplo, eu então decidi seguir a mesma trajetória. E aí, posteriormente a isto, também ingressei no magistério universitário, lecionando disciplinas na área do direito. Sempre em Belo Horizonte? Não, em outras cidades, Sete Lagoas, Montes Claros, né? Alfenas. Eu lecionei em muitas faculdades do estado de Minas Gerais. E essa atividade dupla, né? Uma complementando a outra, né? A advocacia e o magistério jurídico, fez com que posteriormente eu ingressasse em cursos de pós-graduação, e aí obtive meu doutoramento em Direito Constitucional, mestrado em Direito Civil. E esses trabalhos de doutorado e mestrado foram publicados, tiveram algum sucesso, né? Livros reeditados, e sempre nessas profissões eu sempre adotei uma linha de idealismo. Então, o que eu sou? Um advogado por vocação temperamental e idealista. Muitas vezes o idealismo me torna aí um sonhador, acarreta algumas decepções, mas nós vamos contornando, né, e prosseguindo aí nessa nossa existência dentro desses parâmetros. O amigo tem livros publicados. Já li pelo menos 2. Fale um pouco sobre isso. No exercício, como disse, da advocacia e do magistério, eu me vi compelido a escrever, em razão das aulas ministradas, né, em razão da experiência profissional, dos casos que surgiram, nos quais eu fui o advogado que defendia os interesses das partes envolvidas nesse processo. E também eu sempre tive uma facilidade muito grande em escrever, até porque também cursei letras em Diamantina, né, na Universidade do Vale do Jequitinhonha. Eu estudei português e inglês. E em razão disso, sempre tive muito gosto pela literatura. E também porque eu sou filho de professora, a minha mãe me alfabetizou, eu era ainda muito novo, aos 5 anos eu já sabia ler e escrever. Aos 7 anos eu já
lia alguns textos e conseguia entender textos em inglês e francês graças à minha mãe, que era uma professora muito dedicada e fez comigo uma experiência. Ela entendia que quanto mais cedo pudesse o aluno, a criança, ser alfabetizada, isso só redundaria em benefício para ela. E ela fez a experiência naquela época, hoje já está mais comum, naquela época não era, mas deu certo. Deu certo. Palestras internacionais, eu já assisti também. Sim, né, eu já fiz algumas palestras fora do Brasil, né, no México, Colômbia, Panamá, Portugal, e a minha maior glória foi em 2018, quando eu fiz uma palestra na Universidade de Haia. O tema foi muito bem aceito, porque eu falei sobre Estado Democrático de Direito, né? E na Europa eles apreciam muito isso, não só sob o ponto de vista jurídico, como também sob o ponto de vista da política, né? E hoje nós ouvimos aqui em nosso país políticos, né, líderes e às vezes até mesmo advogados, professores, falarem em Estado Democrático de Direito, mas na realidade as explicações que são dadas em torno dessa instituição, elas, com todo respeito, acabam se revelando incompletas. Aí eu lhe pergunto, o que é o Estado Democrático de Direito? Explique para o internauta. Bem, para poder explicar Estado Democrático de Direito, nós temos que nos voltar para a sua origem. Quando surgiu o Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito, essa concepção política, jurídica e institucional de Estado Democrático de Direito, surgiu pós-Segunda Guerra Mundial, em 1948. A guerra terminou, a Segunda Guerra, no dia 8 de maio de 1945. Em 1948 surgiu na Alemanha, porque a Alemanha teve que se reconstruir, sob todos os pontos de vista, ponto de vista econômico, político, né, e institucional. Então, devido a todos aqueles horrores que lá aconteceram, né, cogitou-se então dessa figura, Estado Democrático de Direito, que é a junção da democracia com o Estado de Direito. Mas não se vê nessa composição a democracia como forma de governo, não é bem isso não, né? A democracia seria um princípio de direito, um princípio jurídico, como é o Estado de Direito. Em que consiste o princípio da democracia? O princípio da democracia consiste em primeiro, defesa intransigente dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais das pessoas, né? E esses direitos fundamentais, essas garantias fundamentais, baseadas no princípio da dignidade da pessoa humana, o respeito ao ser humano, sob o ponto de vista espiritual, corpóreo, social, respeito à sua personalidade. Então, isso é uma característica do chamado Estado Democrático. Sexual. Também, sob todos os prismas, né? E também, ainda como característica desse Estado democrático, sob o ponto de vista jurídico, e não estou falando como forma de governo, também a possibilidade de que todas as pessoas que estejam no território daquele Estado possam contribuir eficazmente, eficientemente na solução de quaisquer problemas que possam angustiar aquela nação. Então a ideia aí é de participação política. Isso a nossa Constituição, por exemplo, garante. Nós temos aí vários exemplos. A Constituição de 1988. Sim, que é a melhor delas. Essa aí é a 7ª Constituição, é a melhor de todas, né? Isso aí também escapa muitas vezes a percepção do povo, né? Essa é a 7ª Constituição e é a melhor. Bem, mas a ideia de participação política por parte do povo é assegurada na Constituição por meio de plebiscito, consulta referendária, audiência pública, a iniciativa do povo em textos legislativos, né? Muitas vezes as pessoas desconhecem isso, acham que as leis se iniciam e são elaboradas apenas no Congresso Nacional. Não é assim. Nós temos a lei da ficha limpa. Quem elaborou a lei da ficha limpa foi o povo, subscrevendo um texto, e o Congresso teve que aprovar. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? A nossa Constituição tem essas novidades, né? Então, essa é a parte democrática, né? Respeito aos direitos e garantias fundamentais fundados na dignidade da pessoa humana, em quaisquer prisma, social, corpóreo, né? Sexual. Muito bem. E depois a participação política. Bem,
Aí essa ideia de democracia como princípio jurídico se une à ideia de Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é aquele Estado que elabora leis, mas as leis, as normas não são destinadas apenas ao povo. O Estado se submete, o Estado tem que cumprir as leis são destinadas a ele, Estado, e também aos seus governantes. Então, de modo que governantes, os que estão no poder, e governados, é outro grupo, né, todos são regidos pelas mesmas leis. Então, o Estado tem que cumprir leis, que nós temos, a maior parte das normas da Constituição são destinadas ao Estado, disciplinar o Estado, para que o Estado não exerça de forma abusiva o poder. Então é isso que a Constituição fez. A Constituição é uma peça de arquitetura jurídica. Une as normas do chamado princípio jurídico da democracia com as normas que disciplinam o princípio jurídico do Estado de Direito. E aí é preciso que o povo entenda o seguinte: normalmente a ideia de democracia está associada à eleição, voto. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. É preciso que o povo exerça o voto, mas isso aí não é bem característico do Estado democrático, porque Hitler, na Alemanha, foi eleito pelo povo, Mussolini foi eleito pelo povo, e lá não tinha democracia. Mas populismo. Então, não é só isso, é o povo poder fiscalizar, acompanhar de perto o que os governantes que o povo elegeu estão fazendo, e até mesmo poder adotar providências que possam afastá-los, destituí-los. Qualquer do povo pode requerer impeachment, né, do presidente da República, pode requerer impeachment do governador, né, isso é o chamado direito de petição do povo. Então, a ideia de democracia não está simplesmente ligada a voto, a eleição. Isso é muito pouco da democracia, né? Repete-se, por exemplo, a frase do Abraham Lincoln, né, que democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Isso é muito pouco. Isso aí é o mínimo da democracia, é o mínimo, né? Porque tem vários estados que tem eleição, elege e não tem democracia, só tem Estado de Direito, né? Esse é o professor. E nessa oportunidade eu gostaria de agradecê-lo. Eu tive uma participação pequena em política partidária e teve algumas ações. Foi muito desgastante. O Dr. Ronaldo Bretas me defendeu com unhas e dentes e eu não tenho palavras para agradecer. Ele voluntariamente, eu não tinha dinheiro para pagá-lo e ele se prontificou eternamente grato. Muito obrigado. Mas eu fico assim lisonjeado, né, com esses agradecimentos, essas palavras, né? Mas como eu disse ao início, eu sou um idealista. Então, de modo que o amigo, né, Mauro Quintão, estava envolvido em um problema e sendo vítima de uma injustiça, né, chamado a interferir com idealismo. Eu então fiz sua defesa, né, com todo o empenho, né, acreditando, né, que ele estava com um comportamento correto, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista jurídico, e estava sendo injustiçado, né? E isso foi feito não com a ideia de receber honorários ou algum pagamento, né? E se acontecesse outra vez, eu voltaria a adotar a mesma providência e, com empenho e, como dizia Camões, engenho e arte, felizmente nós conseguimos ser vitoriosos no processo, né? Quem não gostou, evidentemente, aqueles que não gostaram foram os adversários do meu amigo, né? Mas isso aí é outro problema, né? Isso já é passado, eu já estou afastado da política partidária, mas muito obrigado. Muito obrigado. Educação. Educação é um tema importantíssimo na atualidade do Brasil, né? O nosso sistema educacional, o nosso sistema de ensino, ele está péssimo. Então, é preciso que os nossos governantes, né, eles se empenhem, tenham a preocupação de resolver este angustiante problema. E não sou eu que estou falando, né? Se nós voltarmos os olhos, né, para esses testes internacionais que são realizados e com a presença dos nossos alunos egressos do curso fundamental, do curso médio, nós vamos ver que os resultados, né, entristecem a nação brasileira, né? Os alunos brasileiros, os estudantes brasileiros de forma geral,
não tem bom desempenho na linguagem, na escrita, não tem bom desempenho na matemática, não tem bom desempenho nas ciências, né? Então isso aí precisa ser atacado, né? E de que forma? Bom, em primeiro lugar, temos que melhorar o professor. Melhorar em todos os sentidos. Melhorar o status social do professor, melhorar a remuneração do professor, fazermos com que a atividade profissional do professor seja valorizada, que todos tenham a vontade de ser professor. Hoje o jovem não quer ser professor. As faculdades de direito ligadas à área do ensino, letras, matemática, física, química, geografia, história, muitas delas estão fechadas, né? Não atraem os alunos. Os alunos chegam na época da universidade e vão optar por outras carreiras, né? Mas quem quer ser professor? Muito poucos, né? Apenas aqueles que têm realmente um idealismo, né? Então é preciso tornar esta carreira novamente atrativa. Não é possível, por exemplo, eu aqui não estou querendo desmerecer na atividade policial, mas não é possível, por exemplo, um professor ter uma remuneração abaixo de um soldado da Polícia Militar, né? Obviamente que esses valorosos policiais, esses valorosos servidores têm que ser bem remunerados, sim, mas eu estou estabelecendo como um parâmetro, né? Então é preciso que o inicial de um professor fosse efetivamente superior a isso. O professor deveria ter o mesmo salário daquele que sai das academias militares como oficial. Esse é o que eu penso, né? Fazer com que todos tenham interesse nisso. E por outro lado, é preciso também investir mais, de modo que o aluno se dirija à escola e pública, porque a maioria do povo brasileiro vai para a escola pública, né? O Brasil é um país pobre nesse sentido. E lá na escola pública, ele fica lá 8 horas. Pela manhã tem aulas, né? Um grupo de professores. À tarde, tenha um outro grupo de professores que estejam realizando estudos dirigidos, junto com esses alunos das bibliotecas. E eu estou falando aqui de segunda a sexta, o dia inteiro, 8 horas. Vai 8 horas da manhã e só retorna a casa às 17 horas. E realmente lá vai almoçar, né? Vai fazer suas refeições, lá ele terá o lanche, o dia inteiro estudando. E mais, e sábado também, pela manhã, da mesma forma. Nós vamos olhar aqui a China. Por que a China, né, está assumindo esse papel de importância, preponderância? O que a China cogitou de fazer, ao lado, evidentemente, do aspecto econômico? Instruir o povo. Lá o estudante é o dia inteiro estudando, inclusive sábado. E quando atinge a época universitária, o que a China está fazendo? Está mandando o cidadão, o estudante chinês, para os Estados Unidos para estudar. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, curso de pós-graduação, de extensão, especialização, metade da turma, os alunos, vem da China. E não é só da China, não, de toda a Ásia, né? E nós temos outros estados, como o caso da Nova Zelândia, por exemplo, que se preocupou exatamente com isso. Então, isso aqui é tão importante quanto a economia. Quais são os dois setores, os dois segmentos que precisam atrair a atenção dos nossos políticos, dos nossos governantes? Educação e economia, tá? É preciso que os alunos completem o fundamental e o médio preparados para o ingresso da universidade, com a perspectiva de que lá na universidade, qualquer curso que for escolhido é profissionalizante. E se nós não tivermos uns alunos egressos do curso fundamental e do curso médio com boa base, né, com um repertório de conhecimento, de cultura, efetivamente não fará um bom curso universitário. E assim o fazendo não se tornará um bom profissional, né? Nós já tivemos isso aqui no passado, graças a um grande educador chamado Darcy Ribeiro. Isso já foi implantado no Rio de Janeiro, também foi implantado em Brasília, e não sei porquê, as razões, isso se perdeu e não se tem mais isso. Então, esse é um problema fundamental. E ao lado disso também, os cursos técnicos, né? Aqui tem uma concepção de que todos têm que ir para a universidade, porque aí o diploma universitário significa status social. Tudo bem,
Mas não é esse só o ponto de vista, né? Se é uma nação eminentemente pobre, é preciso então que aqueles jovens na fase de 18, 19 anos terminem um curso também técnico de modo que possam exercer uma profissão e aí, a partir daí, possam ir para a universidade, mas tendo uma renda para sustento próprio, com dignidade e dos membros da sua família. Então é preciso haver, eu não diria até reforma, eu teria que ser mais enfático. A palavra correta, a expressão correta, seria revolução na educação, uma revolução no ensino. O oposto do que está aí. Política mineira, política nacional. O que nós podemos falar é que ambas não andam bem, né? Por quê? Qual é a razão? Falta de lideranças, né, políticas expressivas, como nós tivemos no passado, né? Aqui em Minas, principalmente, nós tivemos grandes líderes políticos, né, que foram levados, guindados até mesmo a posições de destaque, né, na administração pública nacional. Então, isso está faltando, né? Os jovens também não se interessam muito pela política, né? A política foi associada a coisas ruins, né? A corrupção, né? Falta de ética, né? Imoralidades. Então nós precisamos recompor isto de modo que nós possamos ter aí um retorno ao passado, né? Uma espécie de renascimento político, né? Muitas vezes é comum falar assim, eu não gosto de política, né? Uma pessoa que você odeia política, mas a política é ciência, né? Política é a arte da habilidade e do bom senso. Todos têm que se preocupar com a política, porque efetivamente são os políticos que conduzem os destinos de uma nação. Assim, um exemplo muito claro, a Inglaterra, né, na Segunda Guerra Mundial, o que salvou a Inglaterra? O que salvou a Inglaterra foi um político extremamente preparado chamado Winston Churchill. Ele foi a alma da Inglaterra. Foi ele que conduziu, né, o povo inglês, liderou, né, aquela vitória e conseguiu fazer com que a Inglaterra se afirmasse. Mas foi graças ao senso, não foi fácil não, mas graças ao senso político. Aqui no Brasil eu não quero citar nomes assim, nós temos vários, né? Mas eu não quero citar nomes assim, porque isso pode conduzir a uma impressão errônea sobre a minha posição política. Mas eu vou só citar o nome de um político, porque ele foi político e foi advogado, e que, no entanto, é admirado e festejado. Rui Barbosa, né? Um grande político. Ele foi candidato a presidente da República, na República Velha, por 2 vezes, perdeu, jamais conseguiu se eleger. Que ano que foi a República Velha? A República Velha vai até 1930. Né? A República Velha termina com a vitória da Revolução iniciada por Getúlio Vargas. Né? Quando Getúlio Vargas então depôs o presidente Washington Luiz, o Getúlio Vargas era ministro da Fazenda, aí terminou a República Velha e iniciou a chamada República Nova. Mas veja bem, na República Velha, né, desde a proclamação da República, Rui Barbosa foi um dos políticos mais influentes. Tanto é que no primeiro governo provisório republicano, o Marechal Deodoro da Fonseca, vice-presidente Floriano Peixoto, né, o Rui Barbosa foi ministro da Fazenda. Né, e depois continuou na política. E Rui Barbosa, por 2 vezes, foi candidato a presidente da República e perdeu. Né? E naquela ocasião, havia muita fraude nas eleições. Né? As eleições eram comandadas pelos coronéis políticos do interior, direcionando os votos, as apurações, né? E então essas derrotas de Rui Barbosa eram atribuídas. Mas vejam bem, olha que político fantástico, que político notável. Imagine se nós tivéssemos, né, a felicidade de ter Rui Barbosa presidente. Né? Talvez os destinos do Brasil seriam diferentes. Então a política é muito importante. Né? Muitas vezes nós não conseguimos levar bons políticos e, de forma indireta, o prejudicado é o povo. De forma direta é a nação brasileira. OAB, MG, OAB Nacional. Olha, eu sou suspeito, né, para falar da OAB, porque eu sou advogado, né? E sou advogado há 43 anos. Eu me graduei
em Direito em 1978 e em 1979 fui inscrito na OAB, porque o advogado, assim como o médico, né, como o engenheiro, são profissionais de nível universitário. Para que possa exercer as suas profissões, tem que estar inscrito em uma entidade classe. O advogado, para exercer a profissão, tem que estar inscrito na OAB, o médico no Conselho Regional de Medicina, CRN, engenheiro no Conselho Regional de Engenharia, o CREA, né? Bem, então, de modo que, desde 1979, que eu sou inscrito na OAB, já fui diretor da OAB, conselheiro, atualmente sou presidente da Comissão de Estudo Estratégico, então eu tenho uma grande simpatia, obviamente, pela instituição. Mas é uma instituição que ela tem, assim, a admiração do povo. Porque o advogado, né, ele está sempre junto com uma pessoa do povo fazendo a defesa. Agora mesmo, há instantes, ouvimos o nosso grande amigo aqui, jornalista, o Malk, então, fazer uma referência à minha atuação como seu advogado. Olha, ele estava em uma situação em que sofreu injustiça. Aí o advogado, né, é chamado, e aí o advogado restabelece o cenário de justiça, o livra, né, de um problema. Muito bem, aí o que acontece? A pessoa do povo fica agradecida. Então a imagem do advogado está associada à ideia de fazer justiça, né? Ninguém consegue fazer justiça sem que esteja a seu lado um advogado, né? E efetivamente o que nós temos no Brasil são muitos advogados. Então isso aí atrai uma simpatia, o povo tem uma simpatia para a entidade. Por essa razão, né, o advogado está sempre presente nos processos, né? E naturalmente a sua presença faz com que fiquem afastadas, né, determinadas atitudes abusivas por parte do Estado, quando o Estado tem um sentimento exagerado de punição, né? Muitas vezes o advogado ele vai minorar o sofrimento do seu cliente, ele não vai conseguir livrar o seu cliente de todo o incômodo, ele vai minorar, né? Então isso fez com que durante muito tempo se falasse que a OAB é porta-voz da sociedade civil. Porque ao lado disso, né, a OAB ela está presente também, chamando a atenção dos governantes para poder cumprir a Constituição, para poder zelar pelo cumprimento da ordem jurídica. Bem, agora, o que as pessoas do povo não sabem, e eu aqui vou aproveitar essa nossa conversa para poder esclarecer, é o seguinte. Primeiro, a OAB não é uma associação de advogados. A OAB não é um sindicato. A OAB é pessoa jurídica de direito público. Ela é órgão do Estado, criada por lei. Mas é uma entidade, é a única, que não recebe nada do orçamento. Então a OAB, para poder manter a sua independência, ela não recebe auxílio orçamentário, dotação orçamentária. Não recebe. É proibido. Se o governador quiser doar uma mesa para a OAB não vai receber, para poder manter a sua independência, para que possa criticar o governador, para que possa criticar o deputado. Ela não recebe subvenção. Outra coisa, os seus diretores não recebem salário. Eu fui diretor da Escola Superior de Advocacia por 3 mandatos, 8 anos, nunca recebi salário. Eu fui diretor, secretário, o presidente da OAB não recebe salário, ninguém recebe salário. Todos aqueles que se candidatam eleitos, eles prestam um serviço de engrandecimento da instituição. Então, senhoras e senhores, né, aqueles que acompanham a Interlocução Brasil, já ouviram alguma vez o nome da OAB envolvido em corrupção? Não, porque não tem verba, não recebe verba do governo, recusa, é proibido receber. Ninguém recebe salário, então grátis, eu presto um serviço para o engrandecimento da instituição a qual pertenço. Isso é feito com amor, com amor. Bem, então esse é um detalhe que poucas pessoas sabem a respeito da OAB. Agora, é claro que de vez em quando, né, nós temos alguns dirigentes, também não vou falar nome, que chegam a ocupar cargos com interesses políticos. Posteriormente querem ser candidatos. E isso não é bom, né? Isso vai enfraquecendo a instituição. Mas isso não é a regra. Isso aí são pequenas exceções que vão sendo corrigidas, porque esse mandato é temporário. Agora, algumas coisas precisam ser feitas. Nem tudo neste mundo é perfeito, né? Por exemplo, nós precisamos urgentemente alterar o sistema de eleição na OAB.
o sistema de eleição na OAB não me parece democrático, né? Isso eu tenho falado aqui, não escondo, falo isso dentro da OAB, eu sou muito franco, porque é montada uma chapa, essa chapa tem a diretoria e mais os conselheiros, então são quase 200 pessoas, então a pessoa vota numa chapa com 200 pessoas, não parece ser democrático, então é preciso alterar isso aí. E também no plano federal, que lá a eleição é indireta, né? Os conselheiros eleitos nos estados é que elegem o presidente da OAB. Então é preciso modificar isso aí, porque está faltando, né, um pouco de democracia na OAB. Está faltando um pouco de democracia na OAB. Mas isso é fácil de ser corrigido e os próprios advogados estão pressionando nesse sentido. Mas não gera desprestígio para a entidade. O que gera, sim, é a preocupação de toda a classe de melhorar, né, a entidade para que cada vez mais essa entidade mereça a admiração do povo brasileiro e continue também a merecer essa qualificação que o povo deu à entidade. A OAB é porta-voz da sociedade civil. Direita e esquerda, o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para o mundo? Eu vou me permitir aqui assumir assim, uma posição que não é muito usual. Eu acho que quando se fala em direita e esquerda, o que seria bom para o Brasil era abolir essas expressões. Porque na realidade, né, fica muito difícil saber, né, quais são os ideais, né, os pontos que a chamada esquerda quer defender, atingir, e em relação à direita também, né? Isso é muito difícil. Essa ideia de esquerda e direita é que está levando, né, a esse clima de polarização política e fanatismo do Brasil, que é prejudicial, né? Então, ideia de esquerda e direita, é muito difícil descrever. Não, talvez a esquerda, essa chamada esquerda tenha uma preocupação maior com a ideia de justiça social. E de outro lado, o grupo da direita teria maior preocupação com o sentido de ordem e disciplina, a fim de que essa democracia possa realmente surgir. Porque isso tudo é muito difícil de se conciliar, né? Eu não gosto muito dessas coisas. Quando eu pergunto se eu sou de direita ou esquerda, eu não sou de uma coisa nem outra, né? Eu sou um democrata constitucionalista. Conforme foi falado ao início, quando eu expliquei o que era o Estado Democrático de Direito, o que eu acho é que todos deveriam, né, partir da ideia de construção do Estado Democrático de Direito dentro daquelas diretrizes: dignidade da pessoa humana, direitos e garantias fundamentais, todos tendo participação política, influenciando nos destinos da nação, respeito à Constituição, ética, consciência de responsabilidade, preocupação em formar a nação brasileira, né? Não é só o Estado brasileiro, é formar a nação, né? Nação brasileira significa as pessoas unidas pelo idioma, né? As pessoas unidas pelo patriotismo, né? As pessoas unidas pelo respeito à normalidade, à ordem jurídica. Isso aí é que constrói a ideia de nação. E eu acho que ideias de esquerda e direita, né, acabam prejudicando um pouco isso, porque vai conduzir para posições arraigadas e fanáticas, né, e que impedem que as pessoas se sentem à mesa e que conversem, dialoguem em benefício de si próprias e em benefício também do Estado brasileiro. O senhor, além de professor, o senhor exerce essa atividade, o senhor tem um grande escritório de advocacia. Fale um pouco para o internauta. O meu escritório de advocacia, eu mais alguns colegas advogados também, como eu, idealistas, né, abnegados, né, lá nós procuramos fazer a defesa dos nossos clientes dentro daquilo que a Ordem dos Advogados recomenda, porque tem o Estatuto da Advocacia, uma série de recomendações éticas
né, ao advogado. Ele fica aqui em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, mas tem também, eu tenho um escritório associado, que é da minha esposa, em Itaúna, né? Então seria Itaúna e Belo Horizonte. Mas o exercício da profissão do advogado exige um cumprimento fiel às diretrizes, às normas do Estatuto da Advocacia, né? A Lei 8.906 de 1994, do Código de Ética Profissional, do Regulamento, então é uma série de preceitos, né? Mas aí eu gosto de falar o seguinte, que o preceito mais importante que eu sigo, né? Essa é a minha característica, eu sou considerado ser um advogado combativo, né? Mas o preceito que eu mais gosto de repetir é o artigo 31 do Estatuto da Advocacia. O Estatuto 31, o artigo 31 diz o seguinte: nenhum receio de desagradar a qualquer autoridade deve deter o advogado no cumprimento das suas tarefas e obrigações. O advogado exerce a sua profissão com independência e zelo, procurando obter o melhor possível, dentro da ética, dentro da técnica, para o seu cliente. Então, eu não tenho nenhum receio em um processo de criticar, por exemplo, um juiz, uma sentença. Eu não tenho nenhum receio, nenhuma preocupação nesse sentido, porque isso é recomendação. O advogado, ele exerce a sua profissão com independência, com zelo e ética. Ele não está preocupado com eventuais reações de quaisquer autoridades. Tanto é que o advogado, ele tem a chamada imunidade judiciária, como tem o parlamentar. O parlamentar, lá na tribuna, né, da Câmara, do Senado, ele não pode efetivamente ser processado, né, pelo calor, né, de suas palavras candentes. Assim, o advogado. Muitas vezes o advogado ele é obrigado a criticar, né, duramente uma decisão. E o advogado ele não vai ficar efetivamente preocupado com isso, porque ele goza da chamada imunidade judiciária. Agora, claro que imunidade judiciária não significa sair ofendendo as outras pessoas, né, e ser ímprobo, né, e ser atrevido. Não é isso, né? Mas é aquela postura de independência. Eu não estou preocupado se a autoridade não vai gostar das críticas que eu vou lhe lançar. Então essa é a característica lá do meu escritório, como tem outros escritórios da mesma forma, mas lá nós levamos isso a sério, né? E os colegas que estão comigo, eu sou advogado sênior, eu sou o mais velho, e os advogados gostam muito e acompanham essas ideias, né, do que eu tenho e que são baseadas nos textos legais que regem a profissão no Estado Democrático de Direito. Uma coisa eu tenho certeza, isso é muito difícil, mas eu tenho. Eu tenho um grande amigo e tenho um grande advogado. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Vamos terminando mais um programa. Eu agradeço imensamente a participação de todos os internautas, do Dr. Ronaldo Bretas, uma sumidade no direito constitucional, escritor, uma grande figura. Muito obrigado por participar do Introdução Brasil e lhe passo para as considerações finais. Eu agradeço esta grandiosa oportunidade, né, de me dirigir, né, a essa quantidade imensa de seguidores e internautas do Interlocução Brasil, esperando que essa minha fala, né, eu já estou aí na reta final da minha existência, né, vou ter aí mais, talvez, aí, uns 7, 8, 10 anos de vida, mas esperando que essas minhas ideias, que são fruto dos meus estudos, das minhas pesquisas, da minha experiência como cidadão, da minha experiência como estudante, como pesquisador, como profissional, que essas ideias possam de alguma forma contribuir para a melhoria do nosso país e também para o esclarecimento dos meus compatriotas, dos meus conterrâneos, povo brasileiro.